Shalom, amados, bom dia! Como vocês estão? Vamos para mais um vídeo de leitura da Bíblia. Hoje vai ser bem rapidinho, nós vamos ler 2 Crônicas 3, e você vai ler na sua casa, 2 Crônicas 4 e 5, amém? A construção do templo. Vamos primeiro orar, chamar o nosso amigo Espírito Santo para mais esse vídeo, em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, esteja conosco mais essa manhã, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o nosso dia de trabalho, as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração. Venha com a tua paz, com a tua luz, e inunda os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A construção do templo. Salomão começou a construir o templo do Senhor Deus em Jerusalém, no Monte Moriá, onde Deus havia aparecido ao rei Davi, o pai de Salomão. O lugar que Davi tinha escolhido era o terreiro de malhar trigo de Araúna, o Jebuseu. Salomão começou a construção no 2º mês do 4º ano do seu reinado. O templo que Salomão construiu media 27 metros de comprimento por 9 de largura, de acordo com o padrão antigo. A sala de entrada tinha 9 metros de largura, que era a mesma largura do santuário, e a sua altura era de 9 metros. Salomão revestiu de ouro puro o lado de dentro da sala. Ele forrou de madeira de pinho o lugar santo, revestiu de ouro puro a madeira e fez entalhes de figuras representando palmeiras e correntes. Enfeitou o templo com pedras preciosas e com ouro do país de Parvã. Revestiu de ouro as vigas, os batentes e as paredes e as portas do templo. Mandou gravar figuras de querubins nas paredes. A sala interna, isto é, o lugar santíssimo, media 9 metros de comprimento por 9 de largura, que era a mesma largura do templo. Para revestir as paredes do lugar santíssimo foram usados mais de 20.000 quilos de ouro. O ouro usado para dourar os pregos pesava mais de meio quilo, e as paredes das salas de cima também foram revestidas de ouro. Salomão mandou fazer 2 querubins de madeira que foram folheados a ouro e os colocou no lugar santíssimo. Cada querubim tinha 2 asas. Cada asa media 2,25 metros de comprimento. Os querubins estavam com as asas estendidas de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E no meio da sala, a asa de um tocava na asa do outro. Portanto, as asas se estendiam por 9 metros de uma parede a outra. Os querubins estavam de pé, olhando para o lugar santo. Salomão mandou fazer uma cortina para o lugar santíssimo. Era tecida de linho fino e de fios de lã azul, púrpura vermelha e bordada com figuras de querubim. As 2 colunas. O rei mandou fazer 2 colunas, cada uma medindo 15 metros e meio de altura, e as colocou em frente do templo. Cada coluna tinha no alto um remate de 2,20 metros de altura. O alto das colunas era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçadas e de romãs de bronze, que eram em número de 100. As colunas foram postas na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul se chamava Jaquim, e a que ficava no lado norte se chamava Boaz. Amém? Terminamos a leitura, 2 Crônicas 3, leia em casa, 2 Crônicas 4 e 5. Deixa eu te falar nessa manhã sobre o seguinte. Vou falar uma coisa que você já deve ter ouvido em muitas pregações, né? O importante nem sempre é o início das coisas, mas os finais delas. Davi, ele não pôde construir o templo do Senhor. Por quê? Porque Davi já tinha muito sangue na mão. Davi veio para a guerra, foi levantado para o Senhor para libertar o povo de Israel. Então Davi participou de muitas guerras e tinha muito sangue em suas mãos. E Salomão não tinha, não é verdade? Mas Davi veio de um tempo de guerra e Salomão veio de um tempo de paz. Só que, apesar de Davi ser um homem conforme o coração de Deus, Davi ele pecou.
A diferença é que Davi se arrependia rapidamente e voltava o seu coração para o Senhor. Por isso que é muito difícil a gente julgar as pessoas, porque tem pessoas que parece que insistem em cometer os mesmos pecados. Davi, pelo que a gente lê, ele não cometia os mesmos pecados, mas Davi ele cometeu um pecado de sangue gravíssimo. Além do adultério com Batseba, ele ainda matou seu esposo e ficou no final com ela. E por incrível que pareça, desse adultério, né, dessa morte, desse crime de sangue, ainda assim saiu Salomão, que foi um rei, o qual Deus abençoou, foi um dos reis mais ricos. Mas Salomão começou muito bem, recebeu toda a sabedoria da parte de Deus, foi um homem muito sábio, para a gente ver que nem sempre a sabedoria significa que você vai estar no caminho certo. Só que ele fez exatamente o que Deus falava para o povo não fazer. Ele misturou, ele fez alianças, né? Que eu creio que não eram para ter sido feitas. Que essas esposas levaram Salomão a adorar outros deuses que não fosse o Deus de Israel, que era o Deus que prosperava, que era o Deus que dava sabedoria a ele. Então, o início das coisas pode ser muito lindo, ele pode ter construído o reino de Deus, mas no final ele pecou também contra Deus, não é verdade? E isso dá para a gente ver como não adianta a gente barganhar. A gente pode construir muitas coisas no nome de Deus. Um templo para Deus morar. Davi não pôde construir um templo, né? Mas estava sempre voltando seu coração para Deus. Salomão pôde construir um templo. Eu creio que também voltou seu coração para Deus. Mas é de um pequeno pecado que vai nos levando para um grande pecado e que nos vai embaraçando. O que isso quer dizer nessa manhã? A gente não barganha com Deus. Você pode orar 10 minutos, você pode orar 24 horas. Mas se no fim a brecha entrar, o pecado entrar, estamos todos na mesma posição. Porque pecado é pecado. Então, o caminho para a santificação ele é constante, o caminho para a santificação ele é diário. E você pode ser um crente dinossauro de 50 anos ou um novo convertido de 1 ano. A questão é, naquele grande dia, naquela grande hora, quando Jesus estiver batendo as portas, o seu coração está em Deus. Porque você pode ter 50 anos de cristão, ter ganhado milhares de almas para Jesus e naquele grande dia não ter ganhado a alma mais importante que é a sua. Não é verdade? Então que a gente venha deixar os julgamentos de lado, né? A altivez de lado, o orgulho de lado, a soberba de lado. Porque muitas vezes o trabalhar demais para Deus também nos traz soberba. Quando olhamos para aquele que aos nossos olhos oram menos, trabalham menos que nós, né? Olhamos como se nós tivéssemos muito galardão e aquelas outras pessoas tivessem pouco. E talvez o grande galardão que aquela pessoa tenha é manter comunhão com Deus, é conversar com Deus todo dia, admitir que é pobre e pecadora e que precisa do Senhor para livrá-la, para guardá-la. Na verdade, a humildade, e às vezes nós estamos sendo grandes crentes, dinossauros, fariseus. Estamos muito longe do Senhor. Porque quando nós conversamos com nós mesmos, falando apenas das coisas que nós fazemos, e deixamos de confessar ao Senhor que nós estamos orgulhosos, que nós somos falhos e que precisamos dele, todo aquele esforço cai por terra. Porque os orgulhosos eles serão abatidos e os humilhados eles vão ser exaltados. O orgulho, ele traz raízes perversas ao nosso coração. Jesus ele foi humilde e manso de coração. E são essas pessoas que são humildes, que são mansas, que não deixam o orgulho entrar, não deixam as obras serem mais altas do que Jesus. São essas que estão mantendo o coração no nosso Senhor. Amém? Fica com essa palavra essa manhã, que venhamos manter comunhão com o Senhor Jesus, que é o mais importante, cuidar da nossa família, que é o mais importante, manter os nossos filhos debaixo de Cristo Jesus, porque às vezes a gente não tem mais paciência com a nossa família, mas somos uma pessoa na igreja, temos paciência com o povo da igreja e dentro da nossa casa, por vivermos todo dia com aquelas pessoas, não temos mais paciência nenhuma com elas. Vamos guardar o nosso coração, sermos intercessores da nossa família. Amém? Em nome de Jesus. Firme, força, fé, coragem
para ser um intercessor da sua casa. Em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe essa manhã. Shalom, shalom.